Começar com uma palavra de oração. Dear God in heaven, Querido Deus que está we no thank céu, you for this time to meet together. te agradecemos pelo tempo que estamos passando We juntos e ask that it juntos. may be a blessed time, Pedimos por um tempo abençoado, that we may understand your kingdom better. que possamos entender melhor o teu In reino. Jesus' name I pray. Eu oro em nome de Amen. Jesus. Amém. Okay, so we'll begin. Vamos começar então. I'll start with a review of a study that I started doing a few weeks ago Vou começar com uma revisão de um estudo que eu fiz algumas semanas atrás about the Old and New Covenants. sobre o Antigo e Novo, Nova So Alianças. every concept that I'll share with you is not new. Então, os conceitos que estarei compartilhando com vocês não são novos. It's been shared before in this movement. Já tem sido compartilhado antes neste movimento. I'm just going to present it maybe in a slightly different way. Eu vou apresentar talvez de uma maneira um pouco diferente. Should I continue? So I'm going to simplify and summarize a lot Vou simplificar e resumir bastante, because of time. por questão de So tempo. please just keep that in mind. Então, por favor, mantenha isso em mente. So the foundational premise for my studies A premissa, fundamental para meus is estudos the following. é a seguinte: That the way God dealt with ancient Israel que a maneira como Deus lidou para com Israel antiga this gives us a template nos dá primeiramente um modelo for how God deals with other groups of people. para entendermos a maneira como Deus There can lida be para com Adventism, outros grupos de pessoas, por exemplo, which I covered in Adventismo, my previous study, que eu já abordei no meu estudo anterior, but we'll also see that it's a template for how God deals with humanity as a whole. mas também vemos que serve como padrão, como modelo da maneira como Deus lida para com a humanidade como um So todo. ancient Israel becomes a very important thing to understand. Então, Israel antiga se torna uma coisa importante para se entender. It's the basis for everything I'm going to share with you. É o fundamento para tudo que estarei compartilhando com vocês. So there's two major points Há dois pontos related principais to the Old and New Covenants, relacionados ao Antigo e Nova Alianças, in my understanding at least. pelo menos no meu entendimento. The first one, Sendo o number primeiro, one, número um, is that the law is the boss, not God. sendo que a lei é quem manda e não Deus. So A lei é o God here, chefe. Então temos Deus got the aqui law here. e aqui é a lei. Let's use this as a symbol. Vou usar isso aqui como símbolo. So the law is king. Então a lei é It rei. determines what God does, Ela é que determina o que Deus not the faz other way around. e não ao contrário. So God might feel a certain way, Então pode ser que Deus sinta de uma certa might maneira, not like the requirement. talvez não goste de It um doesn't certo matter. requerimento, mas isso What não God thinks importa. is irrelevant. Não importa. O que Deus pensa é The irrelevante. law is in charge. É a So lei that's que one está a point that cargo. the Old Isso and New é, Covenant teaches. isso é um ponto que o Antigo The e other point Novo Pacto ensinam. is that E outro the ponto world é that you live in, o mundo no qual você um, vive. this is the world, Esse aqui é o mundo. will determine how much the law is applied. Determinará até qual grau essa lei será aplicada. So if you live in a world Então, se você
viver where num mundo survival is the most important thing. onde a sobrevivência é o que mais So importa. survival is the priority, survival of the fittest. Então, a sobrevivência do mais It apto limits é o the mais law. importante. Isso acaba limitando, It limits how far you can a apply lei. equality. Limita o, Hopefully, this will become clearer a as lei we da igualdade. study together. Espero que isso se torne mais claro à medida que So, if vamos you look at ancient avançando. Israel, Então, quando olhamos para Israel antiga, God could only work with ancient Israel as far as they were willing and able to understand. Deus só pôde trabalhar com Israel antiga And as até far as onde their estavam political environment allowed. aptos e dispostos a colaborar e até So, we'll look at the onde o priorities seu eh, under the ambiente Old político e Covenant social permitia. Então vamos olhar para as prioridades sob o I'll just Antigo shorten it and Pacto. say OC. Vou colocar OC para Antigo Pacto. I'll borrow a few points from studies done by Elder Paminda in the past Eu vou pegar emprestado alguns pontos de estudos do ancião Parminda, estudos do antigo about how passado, patriarchy came to be. sobre como surgiu o patriarcado. I think he identified three things. Penso que ele chegou a identificar três Might be coisas. wrong, Talvez eu esteja enganado, but as far as I remember, mas até onde eu me lembro, the first issue was the land. primeiro ponto, a terra. The second issue was the fact that women give birth. E o segundo And the ponto third é o fato was que mulheres dão selfishness, luz. E o terceiro, or the egoísmo. nature of humans. E a These three things natureza gave rise to patriarchy. dos seres humanos. Esses três itens levaram à Humans ascensão started do claiming patriarcado. ownership of land. Os humanos começaram a Because reclamar this land certas terra para si. gave them food, E essa terra lhes wealth. proveu It allowed them to survive. alimento, riqueza So e this was the permitia que source of their pudessem survival. sobreviver. Então, essa aqui seria a And because women could sobrevivência give do birth mais to apto. children, E já que mulheres dão luz a crianças, humans very quickly created a system os seres humanos rapidamente criaram um of sistema intergenerational wealth. de riqueza You keep intergeracional. the land, you keep the wealth in the family. Ahm, a terra, não, de manter And how you did a this riqueza dentro da família. E a maneira is como you had a fizeram, strict management of the bloodline. houve uma administração estrita sobre a linha In a setup like de this, sangue. the father of the house became the most important figure E sendo assim, o pai da família, né, because the da father had casa, the né, family name. patriarca, se tornou a pessoa mais importante, porque ele é que carregava o nome da Father família. equals most important. Então, o pai se tornando o mais importante. So the father could misbehave, Então, pode ser que o pai do a lot se of bad things, comportava mal, fazer coisas ruins, as long as he made sure eh, that desde que the ele land, assegurava que a this land here, terra, essa terra aqui, remained in the family. eh, permanecia dentro da família. He could have multiple wives, Ele poderia ter could múltiplas have concubines. esposas, concubinas. It wasn't ideal, Ele não era ideal, but it wasn't the worst crime mas tampouco era o crime, because o pior dos this crimes, land needed to be protected. porque essa terra precisava ser protegida. I hope that makes sense. Espero que isso faça sentido. So you can scale this model up Então você pode aumentar esse modelo to the a uma level of escala a maior nation. ao nível de uma nação.
So if I were to draw a hierarchy Se eu desenhasse uma hierarquia to make an example of this point, para exemplificar este ponto, so priority goes up. a prioridade ela ascende. What is the most important? O que é o mais importante? So at the very bottom, Então, na base, we had, I'll just say three groups. temos, vou dizer, três grupos. These three groups were Esses três women, grupos eram mulheres, children, crianças, and I'll just say other men, e vou dizer outros homens, men that were not the patriarchs. homens que não eram patriarcas. And above them in priority was E the land numa prioridade or acima the wealth desses três, temos a riqueza, that needed to be taken care of, a terra que precisava ser cuidada, because that's what made sure that the family survived. que assegurava que a família And then sobrevivia, above them ou pudesse was the father, sobreviver. E acima who was the des, protector desta terra, né, dessa of the camada, land of the family. é o pai, que era o And when you protetor scale this da up terra, né, daquela família. E to the level of the nation, se você levar isso the ao most é, important person, patamar the da protector of nação, national land, o protetor da terra, né, nacional was the king. era o rei. So the king became the father of the nation. Então, sendo assim, o rei se tornava pai da The king nação. was the protector of the wealth, the land, ensured the survival of that Então, nation. esse rei se tornava protetor, né, da riqueza So they had e to assegurava a sobrevivência daquela not only nação. take care of the land, we're talking, Então, não somente precisava so the cuidar king da terra, had to protect o the rei land precisava proteger a and terra, territory, o território, and also had to protect e trade também routes. precisava proteger rotas de comércio. And how these were protected E todas, was through continual warfare e elas foram protegidas with other através nations or de other tribes. guerra perpétua contra outras nações, So protection through war. protegidas através da guerra. That was the job of the king. So because the king was so important, Então, já que esse rei era tão importante, kings became very powerful. reis se tornaram bastante importantes. And it explains why kings could behave badly, Isso explica por que reis poderiam but still get away with it. comportar mal, mas ainda So the point assim that I want us to pudessem see here sair ilesos, não? Se safar. is that the priority Então, o ponto que eu quero fazer aqui, a was survival prioridade in the era ancient world. sobrevivência, isso no mundo antigo. Survival, Sobrevivência, not human rights. e não direitos humanos. Human rights were secondary. Direitos humanos eram So if, secundários. so if you think of the rights of women, Então, se você pensa em direitos da rights of mulher, children, direitos das crianças, unimportant men, homens não importantes, um, it wasn't really something that was thought about a lot. e não era uma coisa que se You perdia could lose muito your life tempo pensando sobre. Você poderia perder a sua to vida, ensure that the nation survives. você poderia perder a sua vida para So assegurar que why I a want us to see this, why I nação think it's pudesse important, sobreviver. Então, por que que eu acho que isso é relevante, importante? is I want us to see Eu quero que nós vejamos, it's not that men were evil não é que homens eram and they maus came up with an evil system e que eles criaram um to dominate sistema women and mau children, para dominar and also mulheres e crianças, e to see também that kings were not evil quero que nós vejamos que and reis that they tampouco didn't eram create a maus system e que não criaram um sistema to just
do what they want, para apenas para que and hurt pudessem other fazer o people. que quisessem e para que pudessem It machucar was outras pessoas. necessary Era because of the necessário way the world worked. por causa da maneira como o mundo That's the funcionava. point I want us to see. Esse é o ponto que eu quero que nós vejamos. So they were not going to be able to take care of human rights that much, Então não havia como even if they cuidar wanted to. tanto dos direitos humanos, mesmo They se had to make sure that the nation quisessem. survived at all costs Precisavam assegurar que o mundo sobrevivesse a qualquer because custo. nations A survived nação, on porque as mainly nações agriculture. sobreviviam basicamente à base da Okay. agricultura. So another point that I want us to look at Outro ponto que eu quero que about the olhemos ancient world acerca do is mundo how antigo institutions were viewed or how they were looked at. é como se olhava para as instituições. So I'll call this the personal nature of institutions. Então, vou chamar isso aqui a natureza pessoal das instituições. So throughout human history, we have had institutions, Então, através da história humana, but tivemos the way humans instituições, understand institutions has grown over time. mas sabemos que instituições têm So crescido ao longo if we do look at tempo. ancient nations, Então, se olharmos para nações they were antigas, mainly small tribal groups of people. elas eram basicamente grupos pequenos de And what tribos they mainly did was grow food. e que com que se ocupavam principalmente era plantar So they were e agricultural societies. comida, não? Então eram sociedades eh, And this had implications for how they agriculturais. organized themselves. Isso havia suas implicações sobre como So se this is organizavam. a badly drawn strip of land, Esse aqui é um pedaço de terra, não muito bem agricultural society. desenhado. Aqui está escrito Sociedade Agricultural. Okay. So why this is important Por que isso é is because they did importante? not have Na sociedade very agricultura, complex legal systems. eles não tinham sistemas So they legais had muito very simple complexos. legal systems. Tinham sistemas legais And muito they largely simples revolved around personal relationships. que giravam praticamente em torno So whether de it's relacionamentos pessoais. domestic policy or Então, com foreign policy, respeito à política it was doméstica mainly ou based on personal relationships. de relações exteriores, So what elas ancient basicamente societies knew, giravam em torno de relacionamentos pessoais. for example, Então, they knew a a- local tax collector. então, por exemplo, na sociedade antiga, quando escolhiam o They novo didn't have large, complex taxing coletor, systems. coletor de impostos, eles não tinham sistemas de impostos muito Uh, Local complexos. judges, Eles tinham juízes locais, or you could say village heads. ou como And cabeças, these né, de people were certas known by most people around because they were small communities. certas vilas, não? Cidadezinhas, porque, And e as national pessoas eram decisions were mainly conhecidas. made by the king. Whether it's about what happened in the nation É, e eles se portavam or para o outside rei, with other nations. sendo isso com relação So the a king determined que trade acontecia dentro da nação, o que acontecia com and war, who outras they fought nações. against. There were not very many limits to a king's power. Então não havia muitos limites ao Also poder because there de was um rei, no need for it. e tampouco havia Their necessidade para systems were isso. very simple. Os seus sistemas eram bastante simples. And because of the personal nature of these societies E devido à and these natureza institutions, dessas if you wanted sociedades e the dessas nation to be stable, instituições, se você queria que a nação stability fosse uma nação estável, um, was
Not brought about by rules. A estabilidade não veio através das So regras, complex rules in English they call them bureaucracies. I don't know if I'll spell this correctly. que se chama de burocracias, Probably didn't spell this correctly. But complex rules. regras They didn't have that. complexas. Não, isso eles não tinham. What they depended on De que was dependiam? personal behavior. Dependiam do You had to comportamento behave properly. pessoal. Você precisava se comportar Because if bem. you didn't behave properly, Porque se você não se comportasse bem, it could endanger the nation. isso poderia colocar em perigo a nação. So sorry, it wasn't this, it was the second one. Então não era isso, senão o segundo. We do it this way. Personal behavior. Então, estabilidade através And do how they manage comportamento personal behavior pessoal. E como você controla comportamento individual, was through a pessoal? very tightly controlled code of conduct. Isso foi através de um código de conduta bastante estreito, bem controlado. So I'll just venture to say every nation had it. Então, vou apenas So dizer if you que obeyed, todas as nações tinham isso. you lived. Então, se You você didn't obey, obedecia, você vivia. you'd either be banished E se você não quisesse or could be killed. obedecer, você era ou expulso ou And the poderia reason ser why they would kill morto. you E a razão pela qual iria is matar they você, would say you are destabilizing our society. eles iriam dizer que você estaria For example, you can desestabilizando mess a up the family sociedade. bloodline. Por exemplo, você poderia bagunçar a Or you linha could de cause sangue a da very família. unstable alliance with another nation to break down. Ou você poderia fazer com que uma aliança muito frágil contra a Behaving in a nação certain way. pudesse quebrar se você se So they made sure comportasse de certa forma. that Então, their code of conduct eles iriam então was assegurar life and que death. o código de conduta era So you'd have questão de vida ou blessings morte. for obedience, Então, havia bênçãos curses for pela disobedience. obediência e Because the most maldições para important thing desobediência. Porque a coisa mais importante was era survival, the survival of the nation. sobrevivência, a sobrevivência da nação. I want you to remember that your rights didn't matter very much E quero que vocês lembrem que os seus direitos não eram as an muito individual importantes como in nível ancient individual societies. nas sociedades antigas. So it is within this context Então, era neste contexto, that God dentro desse entered into a contexto, covenant with Israel. que Deus entra So when you num talk about the old pacto covenant com a Israel antiga. Então, quando falamos do antigo and its pacto framing, e a maneira como era you'll find that a colocado, lot of the things I've described to you você verá que muitas coisas were found in the way that que vemos God dealt descritas with ancient Israel. vemos na maneira como Deus So if lidava you look para at com a the law Israel of antiga. equal rights or equality, Então, se você olha para leis acerca da igualdade, one of its requirements um dos seus requerimentos is that you cannot impose your thoughts and ideas on someone else. é que você não pode impor os seus Cannot pensamentos impose. e ideias a outra pessoa. And remember, Você I não said at the pode beginning impor. E lembre-se que that eu the law is disse the boss, not God. que a lei é que manda e não So God didn't Deus. like any of this that I described. Então Deus não gostava de nada God didn't daquilo like que eu making human rights descrevi aqui. secondary. Ele não colocou direitos humanos em segundo God didn't lugar. like the idea that women were forced to just bear children and take care of them at home. Deus não gostava da ideia que mulheres apenas estavam aí God para didn't like dar all luz the às bad crianças e behavior of tivessem patriarchs que ficar em casa. Ele tampouco gostava do mau or the bad comportamento de behavior of kings, patriarcas, o mau comportamento de reis. but it didn't matter Mas isso não importava, because the law says porque a lei you diz: can't impose what you think, você não pode impor aquilo que even if você you think it's pensa, right.
Mesmo se você Equality acha que requires seja certo, that the other person, I'll call them a person, has é, an opportunity to learn for themselves. era necessário que outra So the person pessoa or the group of people have to grow pudesse in ter their understanding. uma chance de aprender por si mesma. Então, a pessoa ia Otherwise, they're crescer just slaves. no seu, na sua experiência. So if you tell someone what to do, Caso contrário, seria even apenas if um what you're escravo. telling them is correct, Se você dissesse para um, alguém if they don't see it for themselves, o que, it's not mesmo sendo equality. correto, não, o que era para fazer, So se a therefore, pessoa não entende por si mesma, então God não was é, forced eu não entendi, mas to actively participate in the então patriarchal system Deus teve que participar ativamente no em, because God had to sistema work with patriarcal, them according to the world they lived in. porque Deus teve que trabalhar de acordo com o mundo no qual eles viviam. Remember the 2 points we said? Second one, the world you live in limits how far equality can be understood and applied. Lembre-se que o mundo no qual que você vive, isso em, limita o quanto isso pode ser aplicado, And that word limited God. e isso It acabou limited the law. limitando a Deus So, what e was a God forced lei. to become? Então Deus era forçado de se tornar o quê? God became a patriarch. Deus se tornou patriarca. God became a king, Deus se tornou rei, protector protetor of the nation. da nação. And what was given to Israel? E o que foi dado a Israel? Israel was given a very strict code of conduct. A Israel lhe foi dado um código de conduta And what muito happened if estrito. you didn't follow that code of conduct? E o que acontecia se você não seguisse esse código de conduta? What happened to you? O que acontecia com você? You died. Você morria. Keep it simple. You either banished or you died. Ou você é expulso ou você And if you're acabava banished, you're as good morto. as dead Se você é expulso, você era because tão, no other nation was going to tão protect you. bem como morto, não? Porque nenhuma Nations outra only nação iria protected proteger você. Nações somente people of the protegiam same blood as pessoas da and sua culture. mesma linha de sangue So e you had to look the cultura. same Então você precisava ter a mesma aparência and you had to think and act the same. e você precisava pensar e atuar da mesma If forma. you look different Se você tinha uma aparência diferente, or thought different ou pensava diferente, or acted different, ou atuava diferente, de maneira you would not be diferente, protected. você não seria protegido. You could not be protected Não havia como because no nation could ser trust you. protegido, porque nenhuma nação poderia confiar em você. Remember, it was survival of the fittest. Lembre-se que a questão era a sobrevivência do mais apto. So God was forced to give them this deal Então Deus se viu forçado de or lhes this dar covenant. este pacto, este And God created the contrato. Israelite culture. E Deus então criou a cultura israelita, We don't call it the Israelite culture. israelense, não? We Nós não normally call chamamos it the law isso of de Moses, cultura israelense, mas a but that lei was de basically the Moisés. culture of the Israelites. A lei de Moisés é a And you had to cultura be an dos Israelite israelitas. E você precisava ser to israelita benefit from this system. para ser beneficiado deste Simply put, sistema, de forma simples. generally, if you're not an Israelite, De forma geral, se você não é you could not israelita, benefit from this não system. poderia ser beneficiado deste sistema. So the problem with this Então, o problema com isso, problem o problema, or side effect o efeito colateral, is that Israel ended up believing é que Israel acabou acreditando that
God is patriarchal. Que Deus era And é, you can't blame them patriarcal. Não tem como você because God culpá-los, acted patriarchal. porque Deus se comportou de maneira They patriarcal. believe that God is a king. É, They Deus believe that God era, was their king. ele acreditava que So ele that era means um rei e o rei God deles. Significa, protected Deus Israel protegia Israel and not e other não, nations. e não a outras nações. If you look at the ancient system, Se você olhar para o let's sistema say antigo, Babylon, you're the king of Babylon. Babilônia, vamos dizer que você é rei da What Babilônia. would Persia be to Babylon? O que seria a Pérsia para com Babilônia? A friend or a Em threat relação à Babilônia, um amigo ou uma ameaça in the world they lived in? no mundo em qual viviam? Friend or enemy? É, Enemy. So they inimigo ou developed this amigo? system Inimigo. Eles of desenvolveram us esse sistema and us and them. de nós e So you have eles. Israel, Então and você they tem say you have Israel us, e você tem nós. and then you have this wall of separation, Logo você tem esse muro de and then you separação have them, e logo você tem eles, Gentiles. gentios. And God encouraged this E Deus, ele because encorajou isso, God had to follow what the law required. porque Deus precisava In that kind seguir of world, o que a lei requeria. it E wasn't going to be naquele possible tipo de mundo não for God to tell seria Israel possível que Deus that those dissesse a Philistines are Israel actually your friends. que aqueles filisteus, na verdade, They're the seriam same as you. amigos, que eram os I love mesmos them como as much as I vocês, love e you. que deveria, e que eu amava, They're not going to am- understand that. e que eu amo eles They're not even igual going to be able como to amo a practice that vocês. Não seria possível, não teria because of como, how the world worked. não havia como praticar aquilo devido à So maneira God como o mundo gave them that funcionava. impression Então Deus lhes deu essa that the impressão world que o mundo was God's enemy era o inimigo de as Deus, much as Israel's enemy. assim como era And God também would protect Israel inimigo do from Israel. those E nations. Deus, então, iria Then we proteger come Israel daquelas nações. to the new covenant. Logo chegamos ao novo pacto. And the new covenant E no novo was going to take them by pacto, surprise. o novo pacto iria é, tomá-los de surpresa. So this is in the time of Christ. Isto no tempo de Cristo. So Christ comes, Cristo vem and the world at the time e o mundo naquele tempo is led and managed by the Romans. é administrado, guiado pelos romanos. That's the world Este é o mundo that they all live in. no qual todos eles vivem. And Christ comes. Cristo vem And what does Christ do? e Cristo faz o quê? You've got the Jews here, Você tem os judeus aqui you've got the Romans on the other side. e tem os romanos no outro lado. And what do the Jews think the Romans are? E os judeus pensam que os romanos seriam o quê? So this is a Jew. Aqui temos um judeu. The Jew is looking O judeu at the está Romans, and olhando what does the Jew see? e o judeu vê o quê? Enemy. Inimigo. Then you've got Christ. Logo você tem Cristo I'll just say the church, e vou Christ's dizer a disciples. igreja, os discípulos de So Christ Cristo. is included there. Então Cristo faz parte. What does Christ see? Cristo vê o quê? Does Christ see an enemy? Será que Cristo vê um inimigo? Christ says friend, Cristo diz equal. amigo, igual. So when Jesus comes, Então, quando vem Jesus is Jesus, beginning to bridge this gap Jesus começa a between Jew fazer and Gentile.
ponte nessa So when Paul lacuna eventually comes entre os judeus e os and he's developed gentios. this thought Então, very, very well, quando chega então Paulo e ele he's desenvolveu going to esse teach pensamento muito bem, that ele então a Jew iria ensinar que o is equal to judeu, a Gentile. judeu é igual There's no ao such thing gentio. Não há, as a Jew and a Gentile. não há tal coisa como He judeu says, e all gentio. are one in Christ. Ele diz que todos One são example of this is um Galatians só 3:28. em Cristo. Gálatas So what do três the vinte e Jews oito. expect when Jesus comes at the end of their world? Então, os judeus esperam o quê, quando Jesus vem no final do mundo What deles? happened to enemies of nations in the ancient world? O que acontecia com inimigos das nações They were either no mundo enslaved antigo? Eles eram ou escravizados or destroyed. ou destruídos. And did God commit genocide E será que Deus cometia in the genocídio? Old Testament? Genocídio Yes. no Antigo God Testamento? destroyed entire Sim. populations. Sim, Deus destruiu He nações, encouraged Israel populações to do that. inteiras. Ele encorajou He said, don't Israel a spare fazer aquilo. anyone, Ele disse que não deixe sobreviver destroyed ninguém. them. Destrua-os. That's what they expected. Destrua-os. He É said, isso que Rome era is going to be esperado destroyed deles. Ele disse que Roma and we será are going to be exalted. destruída e nós seremos But what does Christ say? exaltados. And Mas what Cristo does diz o Christ quê? do? Isso é judeu que diz, não? Has he E tried to destroy the Romans? Cristo What does he tentou actually destruir tell os the Jews to do? romanos? O que ele disse, na verdade, que era para fazer? Tells them to listen to the Romans. Eles diz Says, pay your taxes. que ouvissem os Give to Caesar what romanos, belongs to Caesar. que pagassem os seus impostos, que dessem So a the César o world que era was de César. ending the way they did not expect, Então o mundo acabava de uma maneira que in a eles não haviam totally different esperado, way. de uma maneira muito diferente, I hope we can see completamente that. diferente. Espero que vocês entendem isso. Then we come to the church, E logo chegamos à us, igreja, nós, Adventism. Adventismo, We go through the same experience. passamos pela Old covenant mesma and new covenant. experiência, Antigo Pacto, Novo Pacto. So for ancient Israel, Então, para Israel God taught antiga, them the law Deus lhes ensinou a lei and tried to protect the law e tentou proteger a through lei national culture. através da So the law cultura was nacional. taught or protected through national culture. A lei era ensinada através da cultura nacional. This is how the law was going to develop E assim a until they lei got to the coming iria of se Christ, desenvolver até chegarmos where they eh, could understand that the law was actually teaching them equality the whole time. à vinda de Cristo, onde então iriam aprender que a But lei, na modern verdade, Israel, lhes ensinava a igualdade o tempo todo. No, which is Na us, Israel moderna, que é nós, we're not really a nation, nós não somos we're a realmente uma church. nação, So the somos uma law of igreja. God would be promoted, protected Então, a lei de Deus seria protegida e through church promovida doctrine. através da doutrina So da igreja. Israel Israel, had to então, protect their culture precisava proteger a sua cultura, because it's that culture that ensured that they survived as a nation. porque essa cultura assegurava que pudessem sobreviver The como church, nação. even in the time of Paul, A has had to igreja, protect doctrine até no tempo de Paulo, to ensure precisava that the church could proteger survive doutrina para assegurar que a igreja pudesse for sobreviver about 2,000 more years para mais dois because they mil knew Jesus anos. wasn't coming for a long É, time. So with ancient Israel, ele sabia que you either Jesus não ia voltar obeyed por culture muito tempo. Então, ou você or you died. obedecia à cultura, ou você Obey é, culture or die. morria. Isso no Israel antiga. With the church, Obedecer à cultura ou obey morrer. the church's doctrine
ir na igreja, church's obedecer creed, a doutrina e a crença, credo, or die. ou morre. So you had blessings for obedience, curses for En- disobedience with ancient Então, Israel. bênçãos para obediência e maldições para You have the desobediência no same Israel thing with modern antiga Israel. e no Israel moderno também temos o mesmo. And remember the problem we said ancient Israel ended up having. E lembre-se qual era o problema que a gente disse que Because God Israel was forced antigo to work with them this acabou way. tendo, que já que Deus se viu Because forçado that's de how they understood trabalhar things. com eles Israel ended dessa up maneira, having porque é an assim us and them que understanding of the world. eles entendiam as coisas. Israel, nós And of the truth. temos um We said entendimento there's us and then there's the Gentiles, them. eh, do mundo sendo nós And they e said all the benefits eles, of the eles covenant os belong gentios. to us, Eles diziam então, not to todos them. os benefícios do pacto pertencem a nós e a So what eles não. belongs to us is benefits, E o que nos pertence não são os and what benefícios, belongs to them is curses, e o que pertence aos because they're not outros são as obedient. maldições, já que eles não They são don't look like us. obedientes, eles não parecem conosco, They don't think like us. tampouco pensam como a gente. If you translate that to the church, Se você traduz isso à see the igreja, same problem. você vê o mesmo problema. Because of the way Christianity developed, Devido à maneira como they still lived o in cristianismo se an ancient desenvolveu, world, que ainda vivia num even though there was tempo some antigo, development mesmo tendo tido in the algum understanding tipo of de equality, desenvolvimento com respeito ao entendimento but da they still lived in igualdade, the world I described before, the world of survival. eles ainda assim viviam dentro daquele mundo So da they understood sobrevivência. doctrine and God a lot in the same way as ancient Israel did. Então, eles entendiam a doutrina e Deus muito como And that Israel became antigo worse in entendia. 1260. E isso nos leva ao período de And you could see 1260. how churches treated people in the E 1260s. você vê como as igrejas tratavam pessoas durante os 1260. If you didn't listen to the doctrine of the church Se você não escutava, não during the dava 1260s, ouvidos à doutrina what da happened to igreja you? durante os 1260, o que You'd be ia acontecer excommunicated, com você? Você seria which is banished, excomungado, seria or you'd be banido, killed, ou você seria which morto, is the same model que é o mesmo modelo as the ancient world. I hope we can see that. como o mundo antigo. Espero que conseguem And ver. this is the understanding E esse é o that Adventism entendimento inherited. que o Adventismo herdou. Ancient Israel was born in a patriarchal pagan Israel world, antiga nasceu num mundo and patriarcal e Adventism was pagão. born in a patriarchal Christian world. E Adventismo nasceu num mundo patriarcal And e that world cristão. limited how much equality could be understood E or esse applied. mundo limitava até que ponto a igualdade pudesse ser So Adventism aplicada. ended up believing E Adventismo that there's acabou us acreditando que havia and we get the benefits nós, e nós colhemos of os the promises of God, benefícios das promessas de Deus, and then there's e the logo world, o mundo, them. eles. And what happens to the world? E o que acontece com o mundo? What happens to them? O que acontece com eles? They're cursed. São They don't get the blessings. amaldiçoados. Eles não recebem They'll be lost. ah, as bênçãos, são perdidos. What's the classic example Qual o exemplo in clássico Adventist history na história do Adventismo of this model? deste modelo? Who believed this Quem acreditava nisto? and taught it publicly E in o Adventist ensinou history? publicamente na When história Adventists adventista. believe in Adventism
very soon Os you're going to go to adventistas, heaven. se adventistas creem Everyone no else, adventismo, what's going to happen to them? logo mais você então irá ao céu. You know what's going to happen to Para o them. restante, o que Who taught acontecerá? that? Aconteceria. Vocês sabem que aconteceria. E quem In our ensinou history. isso? Em nossa história. When I say our history, I mean the history of Adventism. I'm not looking for a name, a personal Quando eu name. digo nossa história, me refiro à história do Adventismo. Não estou procurando nenhum nome específico, um nome The pessoal. Millerites. Os Milleritas. The Millerites taught Milleritas ensinavam that on October 22nd, 1844, que no 22 de outubro de 1844, Jesus was going to come and save us e Deus and iria was going to vir destroy them. e iria salvar And they were nós, very iria destruir disappointed ao when restante. that didn't happen. E eles ficaram muito They were desapontados quando angry with isso God, não ocorreu, ficaram like Jonah was angry with God. irritados para com Deus, assim como Jonas This também was a ficou. side effect Isso era um efeito of the colateral old covenant, do antigo an pacto, old covenant way of thinking. uma maneira eh, And we fast de forward pensar to do antigo now, pacto. Se a gente dá um pulo we live para in a different tempo world. de agora, nós vivemos num mundo What world do we diferente. live in? Nós Well, the vivemos test told us the world we live in. em qual mundo? Antes nos ensinou em qual Post mundo nós Christian world. vivemos. O mundo It's a very pós-cristão. different world. É um mundo muito And that means we diferente. have a very different understanding Significa que temos um entendimento muito diferente of the end of the world. do fim do mundo. Just like the Jews Assim como os in the time of judeus, Christ no tempo de Cristo, had a very different understanding tinham um of the entendimento end of the muito world. diferente do fim do And what mundo. is destroyed E o que é and what isn't destruído destroyed. e o que não é destruído. How to understand people, Como entender groups pessoas, of people, grupos de pessoas, and how to understand salvation. e como entender salvação. All these things Todas are essas taking us by coisas surprise nos estão, in the history of the new covenant nos surpreendem na for história do novo Adventism. pacto, But this is not new. para o Adventismo, não? Mas isso não é If we paid novo. attention to ancient Israel Se prestássemos atenção and na how Israel God antiga dealt with ancient Israel, e a maneira como Deus lida com we wouldn't be Israel antiga, surprised nós by não what we are seríamos confronted with surpreendidos now, pelo qual nós somos confrontados agora. because what we are confronted with now is changing everything about how we've understood the gospel. Porque aquilo com que nós somos confrontados agora muda tudo sobre como nós entendemos o Evangelho. And I think this is a good place to stop. E creio que este é um bom momento para I'll do a quick summary parar. Eu vou fazer um and breve then we will pick resumo this up tomorrow. e logo podemos retomar isso amanhã. So I started off by explaining Comecei então explicando that the foundational idea of these studies que a is that ideia ancient Israel fundamental destes estudos é que and ancient Israel Israel's covenants antiga e provide the template, seus pactos nos the dão only uma template, I think, estrutura, a única to estrutura understand how God deals with people. para entender a maneira como Deus lida Whether it's para com as Adventism pessoas, or humanity. eh, Two major como ele points lida com o Adventismo that the Old e and New a Covenant humanidade. framework brings to light Dois pontos que a estrutura is do that the law is Antigo e king, Novo Pactos nos not God. mostra. É que a God is lei é forced to do rei what the e law não Deus. requires, Deus é forçado a even if God fazer o does que a not like it. lei requer. Doesn't Mesmo matter what se, God thinks. mesmo se Deus não God has to do what gostar, ele the law precisa requires. fazer mesmo, não importa o que ele And pensa, point ele number precisa two fazer o que a lei requer. is that the world that you live in Segundo ponto, o mundo limits no how qual much the você law of vive equality can be understood limita até o quanto a lei da and how igualdade much pode ser it can be aplicada. applied. E
So if you live in a world where survival is the priority, Então, se você vive num mundo onde a you know sobrevivência that é a individual rights are prioridade, going to suffer. você sabe que So direitos you have limits to equality. individuais vão sofrer. Então, há We limitações para explained, just reviewed igualdade. what we already understand about patriarchy Ehm, e com que and how it respeito formed, a que entendemos because a different groups of respeito people do had to take care of their land, patriarcado e como ele se formou, isso veio because that land is porque what as gave them food pessoas and wealth. tiveram que cuidar da terra e essa terra So they lhes took advantage of the garantia fact that women can give birth to alimentação. children Falamos sobre o fato de and mulheres created a system que davam where wealth luz would be a kept in the filhos family. e que foi criado um sistema onde a riqueza era And mantida that dentro system da required a família strict management of e the que bloodline. esse sistema requeria uma The father became the most important. administração estrita dessa So linha that de there sangue. was a E o pai hierarchy, se tornava o mais and importante. you could Assim, scale it up to the level havia of a uma nation. hierarquia e você pode levar isso a nível Because de you uma could have one nação. family, Você tem uma then a nação, group of families uma família, um that grupo form de a tribe famílias. or a Isso nation. formou uma tribo, And the isso father of that então uma tribe nação. E o pai dessa would be the tribo chief or seria the o king. chefe, o rei. Their responsibility was the same: E a responsabilidade protect seria the wealth of exatamente the a nation mesma: proteger a riqueza da nação at all costs. a qualquer custo. Other families, other nations are not your friend. Outras famílias, outras nações não são They will seus not help you to amigos, protect your family, to make sure it survives. não vão ajudar a tua família para So you have to assegurar take a care of sua yourself. sobrevivência. Então você precisa cuidar de você mesmo. So the rights of women E assim, direitos da and mulher the rights of children and e other men would naturally direitos suffer. das crianças e de outros homens It's not because these naturalmente people were evil, acabariam sofrendo. Não era que it's as because they were pessoas trying to eram survive. maus, And mas humans will do a lot of elas bad queriam things sobreviver e os seres humanos when they're trying to survive, fazem coisas like horríveis quando genocide. tentam This point will sobreviver, become como very genocídio. important Esse ponto se as we torna go forward. muito importante à medida Humans que vamos avançando. are not bad, Seres their humanos não são environment maus. is bad. O seu And that ambiente que environment é ruim, mau, forces them e to o do meio bad things. ambiente lhes força This is what a happened with God. cometer coisas ruins. Isso God que ended up doing a lot of aconteceu bad com things Deus. Deus acabou fazendo muitas because coisas of the ruins situation, eh, not because devido God à situação. liked those things. Não é porque ele gostava So we look daquelas at the personal coisas. nature of institutions Então, olhando para a natureza pessoal das instituições in the ancient world, no mundo antigo, so that ancient societies were agricultural societies. onde They were sociedades small, antigas eram they didn't sociedades travel very far, agrícolas, eram could not pequenas, communicate extensively, não faziam longas viagens, não havia so they had muita very simple comunicação, systems, então tinham sistemas and they muito were largely simples based on personal relationships. e eram baseados, So, for example, if maior one parte, nation had em an alliance with another relacionamentos. nation, Então, quando uma nação tinha uma aliança com they would outra, normally formalize that relationship through a marriage, geralmente iriam formalizar which essa is a personal relationship. aliança através de um casamento, um It didn't relacionamento matter if pessoal. you loved the person or you didn't love the person, Não importava se você amasse ou não, you had aquela to do it for the pessoa survival of the nation. precisava fazer aquilo pela They also sobrevivência da understood a nação. lot of institutions in a very personal way. E também compreendiam instituições em nível So they pessoal. interacted directly with people like tax collectors Então, elas interagiam and with diretamente com judges and village pessoas heads. como coletores de impostos, os juízes And the e nation was managed in a very chefes personal way by the de king who ruled at tribos. the time. E as pessoas eram So if you had a influenciadas good king, you could diretamente be lucky and have a better life.
pelo rei que os reinava, né? Se você tinha um bom If you had a rei, bad sua king, vida era boa e you were unlucky feliz. E and se you'd have a você very hard life. tivesse um rei So the mau, implication of então this você teria personal uma vida muito setup infeliz e uma vida dura. is that safety Então, a maneira or stability é, was based on personal segurança e behavior, estabilidade eram personal baseadas virtue. nas So you had to virtudes, o be a very good comportamento person. individuais. Você precisava ser All of uma you had to be boa very good people. pessoa. Todo mundo tinha que ser boas And what good pessoas. meant E o que era bom, is that you follow the code of conduct of the nation. bom era seguir o código de conduta daquela You nação. abide by the culture of the nation, Você se apega à even if cultura you didn't daquela like it. nação, mesmo se você não gostasse Those dela. that didn't abide by that conduct E é aqueles que não se could be apegavam killed a essa because they would endanger the stability cultura, of the nation. acabavam mortas porque The most colocavam em important thing was the perigo survival of the a nation. estabilidade da nação. O God mais understood importante era a this. sobrevivência da nação. God knew Deus that they entendeu couldn't isso, force Israel to do things in any other way. entendeu que não havia como forçar It just wasn't Israel practical. a fazer as So God coisas became a de outra patriarch forma. Então, não era and God prático. became a Deus king. se tornou, então, God patriarca e became a rei. protector, Ele se tornou protetor. spoke like that, acted like that. Falou como tal e atuou Israel had a como strict tal. code of conduct. Israel tinha um código de conduta You'd muito live if estrito you obeyed it, e você you vivia would se die if you você didn't. obedecia e se você desobedecia, If you were an você Israelite, you were a morria. friend. Se você era If israelita, you você era were from amigo. another nation, you were an enemy. Se você era de outra nação, você era inimigo. But also, if you're an Israelite who didn't follow the culture, E se você era israelita que não seguia a you cultura, were also an enemy. também seria inimigo. That's why when Christ came, É por isso que quando Pharisees Cristo didn't like him veio, os fariseus não gostavam because dele, those Israelites that didn't follow the Israelite law, porque os israelitas que não seguiam a lei israelita, Jesus made them his friends Deus os and fez introduced the deles os idea seus that amigos Gentiles e introduziu a ideia que were also friends. gentios é também amigos. Then we come to modern Israel. Logo chegamos a essa moderna, We find the same thing at the level of doctrine onde encontramos o mesmo em nível de that doutrina, happened anciently at the level of national culture. que no mundo antigo acontecia no nível de You either cultura. obey the doctrine Ou você or obedece you à died. doutrina ou você morre. Disfellowship from the church. É, In the expulso da 1260, igreja you could actually be killed. e nos 1260 você de fato poderia ser After the morto. 1260, we just say God will kill you. E depois dos 1260 dizemos apenas que Deus But it's the te same thing. matará. Mas é a mesma coisa. The side effect, Efeito colateral there's an us and them model. é o modelo de nós e eles. And the us, we, the Adventists, get the benefits, E o nós, os adventistas, nós and colheremos everyone os else benefícios e o is restante cursed. é Then amaldiçoado. we come to today. Logo, chegamos aos dias de I'll say hoje. 1989. Vou dizer 1989. New world, Novo mundo, new world order. uma nova ordem And we're going to be mundial. forced E nós seremos into a new way forçados of a uma understanding the law, nova maneira de of entender understanding God, a lei, nova and of maneira de understanding entender equality. Deus e de entendermos a igualdade. We can no longer use Não há como usar the mais model of the Millerites, o modelo of dos us mileritas, o modelo and them. de nós e eles. Final point. Ponto final. In the us and them model, No modelo de nós e we, the eles, church, nós, a igreja, had a message tínhamos uma mensagem or doctrine ou doutrina that we had to present or preach. que precisávamos apresentar So we ou go pregar. Então and we preach nós this message vamos e pregamos esta to the mensagem world. ao mundo. So we preach this Então nós to the world. pregamos isto ao mundo. Because if we don't preach it, Porque se não pregarmos,
the world will be lost. o mundo será Everyone who doesn't perdido. hear this message will be lost Quem não ouvir aquela mensagem because they have será to come and perdido, join porque us. precisam se juntar a nós. And our entire reform line E nossa linha de has been reforma challenging that toda model, tem desafiado este modelo, especially since 2014, especialmente desde when we were taught 2014, quando foi nos no public ensinado evangelism. não ao evangelismo público. Remember, 2014, Lembrem-se, 2014, no public evangelism. não há evangelismo At that público. time, we said for now, E nós dizemos, but I think we know now that it wasn't temporary. é só por enquanto. Mas eu acho que a gente sabia It que was não a era só fundamental shift in our temporário. thinking. Foi uma mudança The Jews fundamental expected conquest and da destruction. maneira de pensar. Os judeus esperavam The church conquista e expected destruição. evangelism and destruction. E a igreja esperava evangelismo e destruição. There was no conquest in the time of Christ, Não havia conquista no tempo de no public Cristo evangelism in our time. e não há evangelismo What that público em means nosso then, tempo. O que isso significa? what that means then, O que isso significa sorry, is this model here é que este modelo aqui, that we have loved so much que nós amamos tanto and has been equally a stumbling block to us. e que tem sido ao mesmo tempo uma pedra de The tropeço para message is nós, unsealed. onde a mensagem é What happens to that message? aberta e o que acontece com ela? Increase of knowledge. Aumento de That conhecimento, message is formalized. ela é formalizada And then when it's formalized, what happens with that message? e uma vez formalizada, o que acontece com essa mensagem? It's preached. Ela é pregada And then you have a shut door. e logo uma porta fechada. We also call it Nós Boston, também chamamos isso de Concord, Boston, Concord e Exeter, Exeter, shut door. porta fechada. And we've had a challenge E nós tivemos um desafio where we would reach certain waymarks onde nós chegaríamos a certos marcos and a month before, e um mês something is said antes about that waymark. algo é dito sobre este And the marco. first question is, E a primeira pergunta é, what's the first question? qual a primeira pergunta? So this is 2024, Então, isso aqui é the 2024, RNC, é, and Convenção we're Nacional told just Republicana, before e é nos dito justo that this is antes the Sunday law. que este aqui é o decreto What's the dominical. first question? Qual a primeira pergunta? Where's the formalization? Onde está a formalização? The new covenant is showing O novo pacto nos that mostra this entire model que este modelo todo is not fit for purpose não é apto para o propósito, because we have no message porque não temos mensagem to preach to the world. para pregar ao mundo. No loud cry that we give to them. Não há alto clamor que damos ao mundo. We operate on a totally different model now. Nós estamos operando sob um modelo completamente diferente. Let's end with a word of prayer. E vamos finalizar com uma oração. Dear God in heaven, Querido Deus, we thank you for allowing está no us céu, to live up to this time obrigado por nos permitir que podemos viver where we neste can see tempo, and understand what you've been trying to teach us onde podemos ver o que o Senhor tem nos since the tentado beginning. ensinar desde o começo, Everlasting gospel. o Not a Evangelho new eterno. gospel, Não é the Evangelho same novo, gospel. é o mesmo Evangelho. The law of equality, A lei da of igualdade, equal rights. direitos As we iguais. continue to grapple with it À medida que continuamos lutando com isso and understand the implication e entendermos of equal rights as implicações, os and direitos thinking in the de way of igualdade equality, e a maneira de pensar having the spirit of ah, equality. em My igualdade, prayer is termos not that o you be espírito de with us and igualdade. guide us, Minha oração because I know you are. não é que estejas My prayer is conosco that e que we nos may guies, be porque eu sei willing and que open to go isso é through o this caso, challenging process. mas que nós possamos ser abertos e dispostos para passar por esse processo.
It's my prayer in Jesus' name. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amen. Amém.